Ninguém esperava que uma criança de 3 anos parasse tudo, por um cão doente que já havia sido rejeitado tantas vezes. Mas o que aconteceu quando ela estendeu a mão e ele respondeu, emocionou até os funcionários mais experientes do abrigo. Quer descobrir como termina essa história? Clique no botão de inscrição e venha comigo, você não vai se arrepender. Naquele dia, enquanto caminhava devagar, observando cada jaula como quem procura algo que só ela saberia reconhecer, Elisa parou, imóvel, diante de uma cela mais afastada, onde um pastor alemão idoso e abatido se encolhia no canto, os olhos opacos e o corpo tremendo de frio, apesar do cobertor fino que lhe haviam deixado. Era magro, o pelo falhado em várias partes e exalava um cheiro agridoce de abandono e remédio velho. Mesmo assim, Elisa se agachou perto das grades e ficou ali em silêncio, apenas observando. A mãe, Bianca, se aproximou devagar, estranhando o interesse da filha por aquele animal em especial. Ela sabia que pastores alemães eram cães imponentes e inteligentes, mas aquele estava longe do ideal que imaginara quando prometeu à filha um amigo de 4 patas. Havia tantos filhotes saudáveis, brincalhões, abanando o rabo e pedindo carinho logo na entrada. Um em especial, um labrador dourado de olhos brilhantes. Parecia ter sido moldado para conquistar qualquer família. Mas não. Elisa estava completamente encantada pelo cão doente, de focinho úmido e olhar perdido. Querida, começou Bianca com um tom cauteloso. Você não prefere ver os outros cachorrinhos? Aquele ali parece tão triste. Elisa balançou a cabeça sem tirar os olhos do animal. Ele está sozinho, respondeu. Ninguém quer ele. Aquelas 4 palavras atingiram Bianca com mais força do que ela gostaria de admitir. De repente, todas as certezas que tinha sobre segurança, convivência e boas escolhas pareceram frágeis diante da clareza singela da filha. Mas ainda havia o medo, não do cão em si, mas do que ele poderia fazer. E se num momento de instinto reagisse mal a um carinho mais brusco? E se um latido assustasse Elisa durante a noite? Bianca se odiava por pensar assim, mas era mãe. E ser mãe significava, acima de tudo, proteger. O estado do cão só aumentava suas dúvidas. Havia crostas ao redor dos olhos, um fio constante de secreção no nariz e uma fraqueza evidente nos movimentos. O veterinário do abrigo havia sido honesto. O cão precisava de cuidados intensivos, paciência e tempo. Nada que combinasse com a vida atribulada de uma mulher solo com uma criança pequena. Ainda assim, ali estava sua filha, firme, decidida, oferecendo ao animal um carinho imaginário através das grades, como se dissesse, eu vejo você. Durante meses, Elisa vinha falando de ter um cachorro. Ela aprendera a dizer cãozinho antes mesmo de formar frases inteiras. Tudo começou por causa do cão do vizinho, um border collie que passava as tardes deitado ao sol. Ela dizia que queria um amigo igual. Bianca adiava a decisão, argumentando que Elisa ainda era pequena. Mas agora, com 3 anos completos e um senso de responsabilidade que surpreendia até as avós, parecia não haver mais desculpas. Ela só não esperava que o amigo igual que sua filha escolheria fosse justamente aquele que ninguém queria. Apesar da ideia de ter um cachorro em casa ter se tornado reconfortante nos últimos meses, Bianca simplesmente não conseguia sentir empatia por aquele cão em especial. O que ele tem? Perguntou, tentando disfarçar o incômodo com um sorriso educado, enquanto dava um passo discreto para longe da jaula. Um dos voluntários se aproximou e respondeu com suavidade. Esse pastor está com uma sarna resistente e uma infecção pulmonar crônica. Está sendo medicado, mas ele não tem reagido como esperávamos. Bianca assentiu, desconfortável. O cão, deitado no canto, sequer ergueu a cabeça. Respirava com esforço, os olhos entreabertos e sem brilho. Mas havia algo ali, um cansaço tão humano que era quase impossível não sentir pena. Ele tem histórico? Perguntou, mais por educação do que por interesse real. A história que ouviu a seguir a deixou sem palavras. O cão, batizado informalmente de Thor pelos funcionários, era filho de um casal de campeões de exposição. Um criador famoso havia colocado altas expectativas nele, até perceber, algumas semanas após o nascimento, que o filhote tinha uma deformação sutil no focinho e uma pelagem incomum, falhada e fraca. Para os padrões exigentes daquele meio, ele era um erro. Com apenas 2 meses, foi descartado. O criador o deixou em um terreno baldio nos arredores da cidade, no auge do inverno. Foi encontrado por um senhor de idade que o levou para casa,
cuidou dele, deu-lhe nome, cobertor e comida. Pela primeira vez, Thor conheceu o toque gentil de um ser humano. Mas o destino não lhe dava trégua. Pouco depois de completar 6 meses, o senhor faleceu de forma repentina. A família, ao saber do cão, decidiu entregá-lo ao abrigo mais próximo. Não houve discussão. Os primeiros dias no abrigo foram difíceis, mas Thor ainda buscava carinho, chamando a atenção de visitantes com pequenos latidos. Não demorou até que uma família o levasse para casa, mas após apenas 9 dias ele voltou. Ele chorava a noite inteira, disseram. Lamuriava, fungava, parecia estar sofrendo de alguma coisa. A gente queria um cachorro mais feliz. Os cuidadores explicaram com o máximo de tato que Thor estava em luto. Perdera seu primeiro tutor, o único com quem havia criado um vínculo real. Mas as palavras caíram em ouvidos fechados. Aquela família queria alegria instantânea, não um animal quebrado. A rejeição o feriu de um jeito que ninguém ali conseguiu remediar. Thor passou a se isolar, parou de brincar, adoecia com frequência e ficava cada vez mais arredio. Foi só depois de uma pneumonia severa que os veterinários descobriram que ele sofria de uma malformação interna nos pulmões, uma condição silenciosa que exigiria cirurgia, caso contrário, as infecções continuariam voltando. O problema? O abrigo mal conseguia pagar por ração. Cirurgia era luxo e adoções para cães doentes, praticamente inexistentes. Aos 11 meses, Thor conhecia pouco além do cimento frio de sua cela. O otimismo dos cuidadores começava a ruir. Sabiam que mais um inverno difícil, mais um surto da doença, e teriam que tomar decisões dolorosas. Bianca engoliu em seco. Ainda que não dissesse em voz alta, já conhecia a frase que pairava silenciosa entre aquelas paredes. Se ninguém o levar até o fim do ano, talvez não tenhamos outra escolha. Porém, o destino, às vezes, tem planos que escapam até dos corações mais bem-intencionados. Na semana seguinte, num fim de tarde acinzentado, uma pequena menina de botas coloridas entrou de mãos dadas com a mãe pelo corredor do abrigo, sem saber que estava prestes a mudar tudo. Foi naquele instante que Elisa e Bianca cruzaram as portas, e em menos de 1 minuto, tudo se transformou. Enquanto Bianca ainda olhava o ambiente, tentando se acostumar ao cheiro forte e ao barulho dos cães, Elisa parou. Parou como se tivesse visto algo que ninguém mais ali percebia. "Mamãe, ele tá dodói", disse baixinho, puxando o casaco da mãe e apontando para a cela do pastor alemão encolhido no canto. Bianca franziu a testa. Como a menina podia saber? Elisa mal sabia o que era uma gripe, mas ali estava ela, com os olhos fixos no cão, como se entendesse cada gemido abafado, cada tremor do corpo frágil. Era possível que tivesse notado a secreção no nariz do animal ou os espirros abafados, e com a lógica simples das crianças, supôs que ele precisava de ajuda. Bianca sentiu algo se mover dentro do peito, um calor discreto, incômodo, bonito. "Desculpa, será que vocês podem trazê-lo aqui fora um pouquinho?", perguntou aos funcionários. Um rapaz gentil destrancou a cela e tentou atrair o cão. Mas assim que se aproximou, o pastor começou a se encolher, o corpo tremendo, os olhos arregalados. Os gemidos que escaparam eram de puro medo e cortaram Bianca como um caco de vidro. Outro funcionário apareceu com uma coleira, hesitando ao ver o desespero do animal. "Ele não lida bem com aproximações rápidas", disse quase como um pedido de desculpas. Foi então que Elisa se agachou. Sem se importar com a sujeira do chão, dobrou os joelhos e se aproximou devagar. Estendeu a mão, mas parou a poucos centímetros do focinho do cão. Não disse nada, não chamou. Apenas ficou ali, oferecendo silêncio. Bianca prendeu a respiração. Qualquer adulto hesitaria em se aproximar daquele cão, com o olhar nervoso e os pelos em falhas. Mas sua filha estendia a mão como quem oferece o coração. Thor ergueu os olhos, lentamente, como quem luta contra o instinto, esticou o pescoço e farejou o ar. A ponta do nariz úmido tocou os dedinhos de Elisa. E então, com um gesto quase imperceptível, deu uma lambida tímida. Elisa deu um gritinho leve, quase rindo. "Ele gosta de mim, mamãe." Como se aquilo tivesse quebrado uma barreira invisível, o cão se aproximou mais, encostando a cabeça grande e pesada na mãozinha da menina. Bianca mal conseguia acreditar no que via. Os funcionários também não. "A gente tentou de tudo para socializar esse cão. Ele nunca respondeu desse jeito." "Nunca", disse um deles, a voz embargada. Um deles
Encorajado, colocou com cuidado a coleira no pescoço de Thor. O cão tremeu, mas não resistiu. Elisa segurou a guia com delicadeza e fez um gesto suave com o braço. "Vem comigo", sussurrou. E ele foi. Pela primeira vez, saiu da cela sem ser carregado, sem protestar. Olhava em volta, hesitante, mas seus olhos voltavam sempre para a menina, como se ela fosse a única coisa segura no mundo. Durante o passeio improvisado, Elisa parava de tempos em tempos para limpar o nariz escorrendo e os olhos remelentos do cão com as mangas do próprio casaco. Bianca, por um instante, se deu conta de que aquela cena deveria deixá-la aflita. Mas não, era linda demais para ser interrompida. "É esse, mamãe. Esse é o meu", disse Elisa enquanto Thor a seguia com passos lentos e leais. Bianca suspirou e caminhou até o balcão. "Me falem da cirurgia. Quanto custa? E como cuido dele até lá?" Falava como quem já havia tomado a decisão. E no fundo, já tinha mesmo. Ainda assim, o processo de adoção exigia uma etapa essencial, uma visita domiciliar. O abrigo fazia questão de garantir que cada animal fosse para um lar de verdade, e não apenas para uma casa. Bianca entendeu e agradeceu. Agendou a visita para o dia seguinte, prometendo preparar tudo. Mas, ao se despedirem, algo doía no rosto da filha. Elisa apertava a guia com as duas mãos, hesitando em soltá-la. Thor, por sua vez, havia se deitado ao lado da menina como se já pertencesse àquele vínculo. Bianca sentiu um nó na garganta. Talvez fosse difícil convencê-los de que ainda não era hora de ir juntos. Assim que o funcionário levou Thor de volta à cela, o choro de Elisa começou antes mesmo que Bianca pudesse reagir. "Não, mamãe, não deixa ele aqui", murmurou entre soluços, o rostinho contorcido de tristeza. Bianca se ajoelhou imediatamente diante da filha, pegando suas pequenas mãos sujas com cuidado. "Meu amor, escuta. Ele vai estar com a gente amanhã, eu prometo. Eles só precisam verificar se a nossa casa é boa para ele. Eles querem garantir que ele vai ficar seguro. Entende?" Mas Elisa balançava a cabeça em negação, os olhos marejados presos no olhar triste de Thor atrás das grades. "Casa agora, mamãe. Ele vem junto." Bianca lançou um olhar quase desesperado aos funcionários do abrigo, murmurando um pedido de desculpas. Já se preparava para carregar a filha no colo e levá-la para fora, mesmo contra a vontade. Porém, algo nos rostos daqueles homens e mulheres a fez parar. Eles não pareciam apenas tocados, pareciam mudados. Um deles, um senhor de barba grisalha e olhos calmos, disse baixinho: "Eu nunca vi isso antes. Esse cão, ele não é o mesmo desde que ela chegou." Fez uma pausa. "Eu posso ir até a casa de vocês agora. Faço a visita e resolvemos tudo hoje mesmo, se estiverem de acordo." Bianca levou um segundo para acreditar. "Vocês fariam isso? Se existe um lar certo para esse cão, parece que já está esperando por ele." A resposta trouxe um alívio tão grande que Bianca quase riu. Virou-se para Elisa, enxugando-lhe as lágrimas com os dedos. "Podemos levar ele agora, tá bem? A gente só precisa assinar umas coisinhas." A menina olhou para ela com olhos arregalados, e então correu antes que alguém pudesse dizer mais uma palavra. Quando a cela foi aberta, Elisa se jogou sobre Thor com um abraço tão sincero quanto inesperado. E o que aconteceu em seguida arrancou suspiros até mesmo dos funcionários mais experientes. Thor, que minutos antes mal conseguia ficar de pé sem tremer, parou. Parou de estremecer. Parou de fungar nervoso. Deitou a cabeça no ombro da menina como se finalmente houvesse encontrado descanso, não só no corpo, mas na alma. Era mais que um carinho, era uma entrega, como se dissesse: "Se você ficar comigo, eu fico com você." A inspeção em casa foi feita com cuidado. O funcionário do abrigo percorreu cada cômodo com atenção, observando quintais, portões e espaços internos. Ao final, ofereceu um sorriso sincero para Bianca. "Esse lugar é tudo o que ele precisa", disse. "Calmo, seguro e com uma dona muito especial." Bianca agradeceu. Antes que ele saísse, pediu o contato do veterinário do abrigo. Não perdeu tempo. Naquela mesma tarde, já havia agendado a cirurgia de Thor. Enquanto preenchiam os papéis de adoção, Elisa já havia decidido. O novo nome do cão seria Rufus. Ela disse que era nome de amigo forte. Bianca sorriu. Não argumentou. De certo modo, fazia todo sentido. Quando o dia da cirurgia chegou, o medo voltou. Bianca e Elisa esperaram lado a lado no consultório e a menina segurava a guia como se segurasse o destino. Horas depois, o veterinário saiu com um sorriso cansado, mas animado. "Ele vai ficar bem. A cirurgia foi um sucesso. Ainda levaria semanas até que Rufus se recuperasse por completo. As infecções, a fraqueza e a dor não desapareceriam da noite para o dia. Mas havia algo novo no olhar dele. Uma centelha.
A mesma que aparece quando alguém, pela primeira vez, acredita que merece amor. Nos meses seguintes, a mudança foi impressionante. Rufus ganhou peso e o pelo, antes falhado e opaco, cresceu espesso e macio. Seus olhos, que viviam entrecerrados de dor, agora brilhavam com curiosidade. Corria com Elisa no quintal, pulava em círculos quando ela voltava da escola e se deitava ao lado dela durante as sonecas da tarde, como um guardião silencioso. Bianca observava tudo com uma admiração crescente. Havia duvidado, sim. E como duvidara? Tinha medo, preconceito e reservas. Mas tudo isso se dissolveu no primeiro dia em que viu Elisa adormecida com a cabeça sobre o peito de Rufus. Enquanto o cão respirava calmo, em paz, ela costumava pensar que cães fortes eram perigosos. Agora sabia, a força mais real era aquela que escolhia ser gentil. Elisa havia escolhido um animal que ninguém queria, e com isso ensinou à mãe algo que os adultos às vezes esquecem, que o amor verdadeiro não procura a perfeição, ele só precisa de uma chance. Rufus havia ganhado um lar, Elisa, um melhor amigo, e Bianca, a certeza de que havia feito a escolha mais certa da vida, mesmo quando ela não foi quem escolheu. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma cadela parada diante de um portão fechado, com um ursinho de pelúcia entre os dentes, sem entender por que sua família foi embora. Dias e noites passaram, e ela continuava ali, sozinha, como se ainda acreditasse que alguém voltaria. O que a fazia proteger tanto aquele brinquedo? E será que ainda havia esperança para alguém que só conheceu o abandono? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!